Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar do outro lado da sua telinha para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Estamos no primeiro trimestre do ano de 2020. Olha, bem futuro, né? Esse 2020. Parece que não chegaríamos neste tempo, mas estamos aqui com a permissão do Senhor, aguardando a sua vinda. Estamos na lição de número 2 da revista Betel Adulto. Lembrando que o comentarista é o Bispo Abner Ferreira, pastor presidente das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. E esta lição vai cair no dia 12 de janeiro de 2020. O texto áureo da lição é Família, Princípios e Valores. O texto áureo está em Salmo de número 127, verso de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E a verdade aplicada está assim. O primeiro ato divino após criar a família foi abençoá-la. Além disso, ele também estabeleceu princípios e valores para protegê-la e fortalecê-la. Não podemos esquecer que toda a lição da revista tem 3 objetivos. E os objetivos dessa lição é ensinar acerca dos fundamentos que edificam a família, apresentar os princípios divinos para o matrimônio, mostrar os valores que devem ser agregados ao patrimônio. E o texto de referência que será usado na leitura em classe está em Lucas capítulo 14, versículos número 28 a 31. E para você que não me segue nas outras redes sociais, gostaria de estar te convidando para estar lá, para estar me acompanhando na página do Facebook e também no Instagram. Bom, no Instagram está rolando lá um sorteio de 4 livros. Vou apresentar bem rápido aqui para vocês, para a gente entrar logo na lição. E os 3 primeiros livros são livros da minha autoria, que é Decisões que Decidem o Destino, As 3 Maldições Bíblicas e Lições do Livro de Provérbios, capítulo por capítulo esboçado, pronto para você. E o 4º livro é do pastor Ciro. Muito bom. Erros que os pregadores devem evitar. Para você que é professor da Escola Bíblica Dominical ou até mesmo aluno frequente, esse livro é excelente para a sua vida. Então vamos para a pré-aula neste vídeo. Já podemos ter a oportunidade de aprender que Deus, em sua infinita misericórdia e graça, nos deixou através da sua palavra os seus propósitos a serem seguidos. E o tema desta lição é muito relevante, assim como a lição passada. Elas estão bem ligadas umas às outras, pois estamos vivendo um tempo em que os princípios e valores revelados na palavra de Deus estão ficando cada vez mais para trás, abandonados até mesmo pelos crentes que quase se igualam a ateus, ateus praticantes. Por quê? São aqueles que vão na igreja, têm a palavra do Senhor, mas não obedecem às suas palavras. E nós, como os cristãos, precisamos voltar para a palavra de Deus e colocá-la em prática as suas orientações, pois nela está a base que sustenta todos os princípios e valores, bem como ensinou o apóstolo Paulo na sua 2ª epístola ao jovem Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Primeiro tópico: casa alicerçada na rocha. Quando olhamos para uma bela casa ou um grande edifício e ficamos por alguns minutos admirando a sua beleza, esquecemos que tal construção não começou pelas suas paredes ou pelas suas pinturas. Pelo contrário, elas começaram pela sua fundação, pelo alicerce, pois é o alicerce a base de sustentação de toda casa ou de um grande edifício que vai deixá-lo de pé por muitos anos. E assim também é um relacionamento, ele não vem pronto. É necessário ter base, uma fundação que tornará cada vez mais forte e duradouro. E por incrível que pareça, muitos nos dias de hoje têm rejeitado firmarem os seus relacionamentos em princípios e valores deixados pela palavra do Senhor. Primeiro subtópico: uma casa edificada na rocha. É justamente isso que vemos na narrativa de Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, onde percebemos uma grande diferença nas 2 construções que está na parábola citada por Jesus nesta narrativa bíblica, onde uma casa foi construída numa rocha e uma outra foi edificada na areia. E como vemos no versículo de número 25, a casa que foi construída sobre a rocha
resistiu a chuvas, enchentes, ventos fortes, enquanto que a que foi edificada sobre areia não resistiu às mesmas adversidades que a outra casa, pois a casa que estava construída sobre areia não tinha firmeza, não tinha resistência e desabou, revelando a sabedoria de um construtor e a loucura do outro construtor. E no evangelho narrado por Lucas, no capítulo 6, versículo 48, ele narra a mesma parábola, mas ele coloca ali algo que me chamou muita atenção. Ele diz que o construtor sábio cavou e desceu fundo para atingir uma camada de rocha. Isto me fez lembrar quando meu pai, juntamente com alguns amigos, estavam cavando a sapata lá de casa. E foram alguns buracos muito grandes. E eu lembro que eu, na minha adolescência, entrei em alguns deles e eles, cobriam, davam uns 3 de mim ou mais. Bom, isso não é tão difícil, por causa do meu tamanho, né? Mas eles cavaram, e começou a minar água e mesmo assim eles não desistiram. Continuaram a cavar até encontrar muitas pedras grandes. É justamente o que o construtor sábio fez. Ele cavou e desceu até o fundo, até encontrar uma firme rocha. E ele não desistiu até encontrá-la. E nós sabemos que nessa narrativa, essa rocha é um tipo humano de Cristo. E talvez você se pergunte, Flávio, o que é um tipo? Tipo é uma coisa ou pessoa que refere a acontecimentos futuros. A tipologia aponta o que é real e o Antigo Testamento está cheio de pessoas que tipificam Cristo, como Adão, Abel, Melquisedeque, Isaac, José, Davi, Salomão e muitos outros. Porém, também encontramos outros tipos não humanos de coisas que tipificam a Cristo, como a luz, a arca construída por Noé, o carneiro, a escada que Jacó viu em seu sonho, a serpente erguida no deserto, chamada de Neustã, e também a rocha, como vemos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. E de repente você fez uma outra pergunta, e por que nós precisamos estar firmados em Cristo? Bom, é fácil a resposta. É que nós não podemos esquecer que assim como as duas casas passaram por dias difíceis, todo relacionamento também terá dias difíceis, dias de provação. Porém, essas provações não são para destruir, para terminar um relacionamento, mas sim para revelar que o casal está ou não firmado na rocha. E todo aquele que está firmado na rocha demonstra estar cada vez mais forte e consegue atravessar, suportar as provações, pois ele é resistente, ele vai até o fim, não desiste, como vemos em Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 a 4, e também 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 6 e 7. Segundo subtópico, uma casa edificada na areia. Todos nós sabemos que quem constrói algo sobre areia, o resultado será de perdas irreparáveis, um prejuízo certo para um louco construtor, pois na areia não se encontra estabilidade, firmeza para um fundamento. E é justamente isso que Jesus está transmitindo nesta parábola dos dois construtores, que relacionamento sem princípios, sem valores, não tem força para suportar as adversidades. E quem faz tal ato de construir alguma coisa sem fundamento, constrói por desejos carnais, por impulso ou uma forma imatura e sem nenhum propósito. Sabe aquela pessoa que vive no hedonismo? Flávio, o que é hedonismo? Hedonismo é a busca de prazer. A pessoa não vive por propósito, ela vive por prazer. E ela só vai em busca de prazer. Enquanto ela não tem prazer, ela está em busca para tentar se satisfazer. Só que nada o satisfaz, então ele continua nessa busca exagerada. Porque ela não tem propósito de vida. Ela simplesmente está existindo e não vivendo. Terceiro subtópico, uma casa edificada no Senhor. Como já vimos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a rocha é Cristo. E Cristo é a palavra de Deus, como vemos em João capítulo 1, versículo 1 a 5, que gera vida e luz. Por isso, Cristo deve ser o edificador de todo relacionamento,
como vemos lá em Salmo de número 127, verso de número 1. Pois uma casa não se edifica apenas com boa vontade. É necessário ter planejamento e não empolgação. E aí, lá em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30, Jesus vai falar justamente sobre isso. Que tem muita gente que quer construir, mas quer construir levado pela motivação. E aí Jesus diz, qual homem que não se assenta para poder calcular se pode começar ou terminar? Porque tal homem lançando o alicerce, mas não terminando a sua obra, ele torna chacota, vergonha, zombação, motivo de zombaria na boca dos outros. O que Jesus está dizendo? Que tem muitos que começam relacionamentos empolgado, faz a sapata, faz empolgadão, mas como a vida não teve planejamento, ela nunca chegará ao fim. E aí ela se torna chacota, deboche para todo mundo. Ou seja, até a vida emocional precisa de planejamento. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Você deve conhecer muitos casais que começam super empolgados. E aí eles começam namorando domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí continua domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E todos os dias são assim, todos os dias, o mês inteiro. Porque eles não tiveram um planejamento, estão empolgados, estão apaixonados. Eles não decidiram amar, decidiram se apaixonar, que tem uma diferença muito enorme. Porque quem decide amar, decide também planejar a vida emocional. Mas aí, quem vive da empolgação, vive postando selfie, fazendo coraçãozinho, declaração de amor, só que depois de 3 meses aquilo sufoca e alguém vai sempre comentar em uma nova postagem. Livramento de Deus, escape para a minha vida. Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 19, versículo 4, que o melhor modelo e o melhor padrão de relacionamento durável foi dado pelo Criador ao unir Adão e Eva no jardim posto no Éden. Pausa bem rápida aqui para os comerciais. Você que está passando aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. E você que já é aqui um parceiro, aqui um amigão do nosso canal, claro, esse canal pertence a você, porque você está aí do outro lado da telinha. Então eu gostaria que você deixasse seu like e já comentasse aí o que você está achando aí dos subsídios que a gente tem postado aqui. E é claro, a gente breve vai voltar aí com as pregações e também com as palavras de reflexão. Tá bom? Primeiro subtópico, o princípio do novo relacionamento. Um dos padrões deixados desde o princípio pelo Criador, através do primeiro casal, está na declaração romântica de Adão para sua esposa Eva. Declaração esta que são palavras proféticas, que está lá em Gênesis capítulo de número 2, versículos número 24. Deixará pai e mãe. O termo deixar não está ensinando que os filhos devem abandonar seus pais e sumirem para sempre ou aparecer uma vez, 2 vezes no ano, a saber, dia dos pais, dias da mãe ou Natal. Não. Ele está dizendo que os filhos não devem romper o laço familiar. O termo ensina que, em vez de permanecer debaixo da custódia dos pais, que a casa do pai é uma pensão gratuita, o homem, juntamente com a mulher, sua companheira, deve estabelecer uma nova unidade familiar, uma mudança necessária para assumir a responsabilidade a partir das suas próprias experiências. E esse deixar também é um deixar tríplice. Primeiro, deixar financeiramente. É uma emancipação de não depender mais do dinheiro do papai e da mamãe. 2, deixar emocionalmente. É uma emancipação emocional. É buscar um no outro um apoio emocional e não no pai, não na mãe. Terceiro, é deixar geograficamente. É uma emancipação de mudança bem radical. Vale aqui uma pequena observação. A emancipação não está desligada da honra. Emancipação e honra não se separam, pois a forma que eu saio da casa dos meus pais vai determinar se eu sair com a bênção ou sem ela. Um grande exemplo disso é o filho pródigo, que errou ao sair da casa do pai? Claro que não. Sair é preciso. Como diz profeticamente, deixará. Ele não errou ao sair, pois todo filho precisa sair. O seu erro foi sair na hora errada, da maneira errada,
com a motivação errada. E ao sair de casa, todo casal precisa de 3 bênçãos, que são elas. A primeira, a bênção dos pais. A segunda, a bênção judicial, como vemos em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 3. E a bênção sacerdotal, que também podemos chamar de bênção pastoral, que está lá em Mateus capítulo de número 16, versículos de número 18 e 19. Segundo o subtópico, o princípio da unidade. Ao ver que o homem estava só, Deus então estabeleceu um princípio da unidade. Palavra esta derivada do verbo unir, que significa juntar 2 elementos que estão separados. No termo hebraico, esta palavra literalmente significa colar algo. Portanto, não se trata de uma união superficial, ou que possa ser desfeito. Bom, é muito fácil você entender isso. Pegue 2 papéis. É até bom aí para você usar como uma dinâmica aí, uma ilustração na sua classe. Pegue 2 papéis, enche os 2 papéis de cola, espere um pouquinho e antes que ele seque, grude todo o papel. Grude, grude, grude. E ao secar, pede alguém para separar e veja se esses 2 papéis, se eles vão se separar sem nenhum defeito. Vai ser muito difícil. É justamente isso que Deus está falando através do princípio da unidade. Terceiro subtópico, o princípio da permanência. Este é um outro padrão deixado pelo Criador através do primeiro casal. Padrão esse que é o padrão de um casal hétero, monogâmico e inseparável. Pois o Senhor fez o casamento para ser uma união permanente, como vemos em Mateus capítulo 19, versículo número 6. Por isso ele diz, através do profeta Malaquias, que ele odeia o divórcio, como vemos no capítulo 2, versículos número 15 de Malaquias. E por que Deus odeia tanto o divórcio? Porque o divórcio é um rompimento de um matrimônio. Lembrando que casamento é uma aliança, um pacto. Casamento não é um contrato que se pode se rasgar. Aliança e pactos não são quebrados. É só você tirar como exemplo Deus e Israel. Em todo tempo, mesmo Israel errando, Deus permanece fiel. É como o escritor da Bíblia vai nos informar dizendo que mesmo quando nós formos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel porque Ele fez uma aliança, um pacto de sangue conosco. Pois a aliança é um compromisso unilateral, irrevogável, independente do que o outro faça. Por isso que é muito importante essa dinâmica de pegar 2 papéis, passar cola, unir os papéis e tentar separá-los, que você verá que não dá certo. É uma coisa que vai ferir os 2 papéis ao se romperem, vai ser feridas que não tem como repará-las. E Jesus, ao confrontar os fariseus em Mateus capítulo 19, acerca do divórcio, e a gente precisa entender que tem divórcio que é por meio legal, né, o jurídico, e tem um meio informal, casais que moram juntos, mas estão separados. E aí, Jesus deixou claro que o divórcio nunca foi um plano de Deus para a humanidade. Como vemos em Mateus capítulo 19, versículo de número 6, Deus deu o casamento, como foi desde o princípio. Deus uniu Adão e Eva. Mas em Mateus capítulo 19, versículo de número 8, nós vemos que Moisés permite o divórcio. Não é Deus. Moisés está permitindo. E Jesus está ressaltando isso, que Deus não planejou o divórcio, tanto que ele odeia, mas que Moisés permitiu por causa da dureza do coração do homem. E por que não dizer aqui, bem no português, bem chulo, safadeza do homem. Pois como percebemos, Moisés permitiu o divórcio por causa da falta de caráter do homem, por causa da safadeza do homem. Ou seja, quando Moisés permitiu o divórcio, ele estava, de certa forma, protegendo a mulher da falta de caráter dos homens, que repudiavam as mulheres por nada. Só bastava ele olhar para a mulher e gritar 3 vezes: eu repudio, eu te repudio, eu te repudio. Ou seja, vai embora, vai embora. E a mulher ia com a mão sem nada. Ela não levava nada, não tinha direito de nada, nem as roupas. Mas quando Moisés ele permite o divórcio, ele guarda a mulher para que a mulher não perca, mas que ela também ganhe nessa separação.
Mas aí entra aquela grande pergunta, Flávio. Mas quem se divorciou pode casar de novo? O que Cristo ensina acerca disso? Precisamos entender que em Mateus capítulo 19, Jesus vai tratar da lei de Moisés e depois ele trata da lei do reino. E aí ele diz, vós tendes ouvido. Ele fala da lei, que Moisés vai dar permissão. Mas agora, quando vem o reino, ele diz, eu porém vos digo. E o que Jesus diz? Ele vai ensinar que no reino a lei funciona um pouco diferente da lei de Moisés. Pois na lei do reino, o novo casamento de um cristão só pode acontecer dentro de 3 situações, que são elas. Primeiro, a morte, como vemos em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. 2. Pelo adultério. A infidelidade, como vemos em Mateus capítulo 19, versículos número 1 até o versículo 11. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. E também quando o descrente coloca para fora o cristão por não aceitar que aquela pessoa agora é temente a Deus, servo do Senhor, um crente fiel. E aí essa pessoa, seja o homem ou a mulher, manda embora. E aí Paulo vai dizer, né, livre da escravidão, como está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 a 15. E ressaltando, o plano divino é um casal que esteja firmado na rocha para que possam resistir às adversidades juntos e que não sofram com o rompimento de divórcio, pois nesse rompimento não há uma separação definitiva. Ambos permanecerão um ligado no outro e com feridas causadas por essas separações. Terceiro e último tópico, agregando valores ao matrimônio. Deus, em sua obra perfeita, através do primeiro matrimônio, nos deixou o modelo e padrão, como eu já disse, deixando claro, através da Escritura Sagrada, que o casamento, para ser durável, precisa de alguns ingredientes como... Primeiro subtópico, o temor a Deus. Este é um grande ingrediente que não pode faltar, pois o temor não é como muitos pensam ou como muitos acreditam e afirmam, que temor é medo. Porém, a palavra temor a Deus significa respeito, honra. Nós não temos medo do nosso Pai, a não ser quando ele vem com uma vara de goiaba, com a chinela, com a cinta. Mas nós o respeitamos. Tanto que no olhar os nossos pais falam, bom, estou falando de pai e não de painaca, né? O temor indica a plena consciência de quem é Deus e quem eu sou. Ele é Senhor e nós somos apenas servos do seu reino. E como bem ensinou o homem sábio Salomão, o temor de Deus é o princípio, a base de toda sabedoria. Não ter temor a Deus é agir como alguém que constrói a casa na areia, um louco, como vemos em Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Quem não tem esse temor deve seguir o conselho de Tiago, no capítulo 1, versículo de número 5. Segundo subtópico, o amor e o respeito mútuo. Este é um grande ingrediente. Afinal de contas, bem disse o apóstolo Paulo, 3 coisas são muito fortes: a fé, a esperança e o amor. Mas dos 3, somente o amor prevalece. E afinal de contas, o que é amor? Amor não é apenas um sentimento, pois o sentimento vem bem depois de uma decisão da vontade, como vemos em Mateus capítulo 5, versículo 44, quando Jesus ensina, amai os vossos inimigos. Peraí, gente, como é que amor pode ser somente sentimento se eu tenho que amar o meu inimigo? Amor é uma decisão da vontade. Eu decido amar. Tanto que amor é um mandamento. Amai uns aos outros. Eu decido amar ao outro. E respeito? Respeito é quando eu me importo com o outro como me importo comigo mesmo. Então eu não vou ferir ao outro. Eu irei respeitá-lo como eu quero que o outro me respeite. Como ensinou Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 39.
Terceiro e último subtópico, o exercício do perdão. Quem perdoa exerce o poder, pois se eu preciso perdoar, pertence a mim o poder, e ao outro que carece do meu perdão é um ser inferior. Ou seja, quando Jesus está ensinando em Mateus capítulo de número 6, versículo 12, que nós devemos perdoar o outro, Jesus está ensinando que nós temos o poder e que, na verdade, quem nos feriu e que nós, por muitas vezes, até esperamos Deus preparar uma mesa na presença dessa pessoa que nos feriu, que nos humilhou, nos decepcionou, esperamos que elas venham até nós se humilhando, né? E nos pedindo perdão. Porém, Jesus está ensinando ao contrário. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 12, ali na oração do Pai Nosso, ele ensina que quem tem o poder para perdoar, esse tal tem o poder nas mãos de decidir e colocar a outra pessoa como inferior. Ou seja, Jesus está ensinando que o perdoador é o mais forte. Então, para você viver em paz, tire essa força de onde não tem e perdoe. O liberar perdão te traz felicidade e paz. E além de paz, também te traz libertação da culpa, como está em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. E talvez você esteja dizendo, mas Flávio, eu fui ofendido. Eu não o ofendi. Só que Jesus está dizendo, é justamente isso que você precisa entender. Que aquele que te ofendeu, ele está inferior. E quem está inferior nunca irá até o outro. Mas quem tem o poder, não tenha vergonha de olhar no olho do outro e dizer, eu sei que doeu, machucou, mas eu te libero, eu te perdoo. Que Deus em Cristo continue nos dando sabedoria para podermos firmar os nossos relacionamentos, seja até mesmo com amigos, irmãos, parentes, família e até mesmo com o nosso cônjuge, na rocha que é Cristo. E lembrando que Cristo é a palavra, então que possamos cada vez mais buscar orientações e perguntas na palavra do Senhor, pois Cristo, através do seu Espírito, tem resposta para todas as nossas perguntas. Não esqueça, se você já é um parceiro aqui, um patrocinador desse canal, deixe o seu patrocínio aí, que é o like. Vamos tentar chegar aí a 100 likes, por favor. E não esqueça, também patrocine esse canal compartilhando aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, vai estar ajudando demais. Para que possamos chegar aí antes do meio do ano com 20 mil inscritos. Me ajuda nessa parceria. E você que está passando pela primeira vez, não se esqueça. Se inscreva no canal, clica no sininho para receber as novas notificações. E que Deus em Cristo vos abençoe. Graça e paz.